Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso treinamento, dando continuidade agora aos produtos da Sublimotion Brasil, que é os laminados de PVC, né, ou em PVC, enfim. Né, vocês viram que foi muito fácil de estampar ali o calendário e as caneleiras, né, e aí vai do seu nicho, vai de você também praticar isso no mercado, tá bom? Mas nessa aula, como eu mencionei, né, na aula anterior, nessa aula a gente vai trabalhar esse item também, laminado de PVC, certo? Que ele vai agregar muito a nossa caneca, tá? Você vai ver o final, como vai ficar legal, como vai ficar bacana. Mas é basicamente isso aqui, a gente vai colocar a caneca aqui. Pode botar aqui uma bolsa, né, um saquinho, enfim, tá bom? É um porta-canecas em PVC, tá bom? Mas para essa dica, tá? Para essa aula, aliás, eu vou dar uma dica, né? Se você tem só impressora 4, como é o meu caso aqui, no momento que eu estou com a 3110, inclusive se você não viu como eu instalei essa máquina, vai lá no módulo 2, tem do passo a passo, desde abrindo a caixa, literalmente, tá bom? E é o seguinte, essa aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui um tamanho, deixa eu ver aqui, só tem uma folha A4, mas enfim, a folha A4 seria mais ou menos isso aqui. Isso aqui é um outro item que a gente vai estampar nas próximas aulas. Ó, seria isso aqui. Então, você não teria como fazer a impressão. Então, nessa aula, o que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar o nosso CorelDRAW, né? Eu vou colocar no CorelDRAW, pode ser no Photoshop, enfim, também. Mas no CorelDRAW, eu vou fazer um tamanho especial de uma mídia, né? Um tamanho diferente. Então, a gente vai fazer 21 por 42, que é o tamanho, a altura de um A3. Então, se eu tenho uma folha A3 em casa, porque assim, essa impressora, na largura ela é 21, mas no comprimento, acho que ela vai até mais de 1 metro, talvez 1 metro, tá? Só que eu não vou precisar de 1 metro, eu vou precisar de o tamanho desse produto, tá? Certo? Então, o que eu vou fazer aqui? A gente vai para a tela do computador, onde eu vou mostrar o passo a passo, onde eu crio no CorelDRAW o layout 21 por 42, aonde eu vou dizer para a impressora que eu preciso desse 21 por 42. Você vai entender muito bem, tá bom? E assim a gente extrai um pouco mais dos nossos equipamentos, extrai um pouco mais da nossa impressora, tá bom? Sem precisar recorrer a terceirizar ou até mesmo comprar uma impressora 3, se você tiver que fazer itens neste formato aqui. Inclusive, essa mesma dica você vai aplicar em vários outros produtos aí, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro para a captura de tela aqui, onde eu mostro como você vai fazer essa impressão, então, e depois sim, a mesma coisa, 200 graus, 30 segundos, para a gente ter esse belo produto aqui da Sublimotion Brasil, tá bom? Então, vamos lá? Então, para a gente começar a estampar esse produto de uma forma bem legal, mas com a nossa impressora 4, então vamos, né, aproveitar um pouco mais do que ela é capaz, certo? Aqui é o gabarito, está disponível para você baixar o gabarito da Sublimotion. Todos os gabaritos da Sublimotion Brasil estão disponíveis, principalmente no link abaixo da aula de perfil de cor, né? Então, como o curso é uma sequência, na aula de perfil de cor, eu deixei o link lá disponível com perfil de cor, com gabaritos, com as artes, tá? Essas artes aqui, ó, certo? Algumas artes aqui para você ter uma ideia de como foi feito. E o gabarito me diz o seguinte, ele tem aqui em centímetro 40 por 20,42, né? Lógico que tem uma sangria aqui, né? O produto é aqui, ó. O gabarito ele diz o seguinte, ó, literalmente aqui, ó, o vermelho é a área do produto, mas a gente, para fazer bem certinho, é muito arriscado, né? Então ele dá uma área aqui de sangria, né? Ó, o gabarito, e foi o que eu fiz aqui, ó. Essa arte aqui, eu peguei somente a parte externa aqui, ó, certo? Somente a parte externa. Mas se a gente colocar ele no A4, aqui está numa folha A4, ó. Ele não cabe, né? Mas na largura dá certo. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse A4, né? Vamos fazer um tamanho personalizado. Deixa 21, que é a largura da tua impressora mesmo. E aqui eu vou botar, como eu tenho uma folha A3 aqui, eu vou usar ela.
Então a largura, o comprimento da A3 é 42 centímetros. Olha só. Então agora eu tenho 21 por 42 na área de visualização aqui do meu CorelDRAW, né? Que será essa arte aqui. Certo? Aqui tem o gabarito na forma lateral para você, se você quiser colocar, por exemplo, alguma frase, alguma arte, enfim, o que a proposta da arte quiser colocar aqui. Aqui, essa areazinha de dentro, ela fica basicamente dentro da caneca, mas aparece também, né? Se você colocar ela bem aqui em cima, ó, ela também vai aparecer, tá bom? Mas no meu caso aqui, como eu vou botar naquela caneca que a gente fez aqui no curso, eu vou deixar assim. Então, primeira coisa, customizar, né? Agora tem uma área personalizada, customizar o nosso layout. Agora, para impressão, deixa eu tirar logo esse aqui e vou usar realmente o meu arquivo que eu vou imprimir. Se eu quiser tirar essa borda aqui, ó, eu dou um clique aqui com o botão direito e ela some. Então eu vou arquivo imprimir, certo? Aqui está tendo a minha impressora, está pronta, né? 3110. E aí eu vou customizar aqui o tamanho, ó. Eu não tenho esse tamanho aqui direitinho, né? Na verdade já tenho aqui, mas eu vou fazer. Então você vem aqui, ó, definido pelo usuário. Você vai criar um tamanho específico, definido pelo usuário. Nesse tamanho específico aqui ele vem ou em polegada ou em milímetro. Em milímetro é o que é mais fácil da gente entender aqui, pelo menos para mim. Então 21 significa 210. E aqui 297, que significa 29,7, ou seja, é o A4. Então eu vou manter o 210, que é a largura, e aqui eu vou botar 420, que é o nosso comprimento, certo? Vou botar um nome aqui, eu boto sempre como Super A4, como está aqui, ó, tá? Mas esse aqui eu vou colocar Super A4, já tinha ali, curso grátis, certo? Boto para salvar, ó, aqui, e ok. O que ele faz? Ó, Super A4 curso. Por quê? Porque agora a impressora também vai reconhecer o arquivo naquele tamanho, certo? Então aqui já está tudo ok. O que eu preciso agora? Certo? A página atual é essa. Agora eu preciso de colocar a nossa folha no tamanho ok, né? No tamanho que respeita aqui o que a gente está querendo, que é o quê? Vou pegar uma folha A3, vamos fazer um A3 aqui do lado, só para ter uma ideia. A3 é o seguinte, o A3 é 29,7, que é basicamente o A4 deitado, né? Por 42. Pronto, esse aqui é o nosso A3, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o A3 fisicamente, aqui eu tô só ilustrando, né? Fisicamente, eu vou pegar a minha folha A3 e vou cortar ela aqui, ó. Né? Vou dar um corte nela aqui para que ela fique com 21 por 42. Assim eu uso a minha impressora A4 para fazer um tamanho maior. E eu não preciso, de repente, eu não poderia fazer se eu não soubesse desse macete. Tá bom? Sim, dá para fazer mais do que... Dá para fazer, eu acredito que até 1 metro. Não digo bem, tá? Só que eu não preciso de 1 metro, eu nem tenho uma folha de 1 metro aqui, né? Então eu tenho um A3, então eu faço isso aqui. Então, tudo configurado, agora vamos mandar rodar a impressão para depois a gente ir para a prensa, tá bom? Mas agora, como você já viu, trabalhar com esses laminados de PVC é muito simples, muito fácil, e aí é o que eu sempre bato na tecla, né? Existem produtos que realmente é um pouco mais complexo e outros têm uma facilidade, né, na estampa. Isso conta ponto também, até na hora da precificação, porque o risco é bem menor, tá bom? Então, vamos lá, vamos para impressão. Então, coloco aqui, deixa eu ver se está aqui, ó, Super A4 curso grátis, ok. Meu perfilzinho de cor que eu gosto de usar, ok.
e agora eu vou só alimentar a impressora e rodar a impressão. Bom, aqui é só para você ter uma ideia, certo? Aqui o A4 e aqui é o tamanho especial, né? Então a gente fez 21, ó, olha o tamanho que fica, ó. Fizemos 21 de largura por 42, ou seja, o tamanho da folha A3, esse aqui é um A3 que eu cortei aqui, ó, certo? Agora vamos alimentar a impressora e fazer a impressão. Bom, então continuando com os laminados de PVC, na aula anterior a gente fez, né, o calendário e terminamos com a caneleira. Então vamos de novo regular a pressão, foi mais ou menos 2, né? O laminado puro, né? Assim, ele sem nenhuma elevação, tá bom? Mesma coisa, 200 graus 30 segundos. E aí a sacada dessa aula é a gente utilizar o A4 aí, a impressora A4 para fazer um tamanho maior. Porque a impressão, a batida aqui você já sabe que não tem mistério, né? Mesma coisa, se eu puder evitar, a fitinha eu prefiro. Bom, dá assim, né? Não dá. Detalhe, né? Pera aí. Ó, 38 por 38. Como ele é um pouquinho maior, não dá, mas dá para fazer assim, né? Vou até colocar na posição aqui. Essa folha aqui. Principalmente se não fizer esse bloqueio, nessa arte aqui ela vai vazar um pouquinho para baixo, né? Aqui, ó, nessas partes aqui que estão brancas, né? Aqui, ó, vai vazar para baixo. Então, vamos nos certificar que não vai ter problema aqui. E beleza, a arte está toda dentro da prensa, já está para lá, 200 graus 30 segundos e vamos lá. 5 segundos, destrava, sobe, tirar o papel de bloqueio aqui e perfeito. Mais uma vez, se tiver alguma madeirazinha aqui que você queira colocar para dispersar um pouco mais o calor, mais rápido, não, eu coloco aqui só. Aqui seria a tinta que iria para a nossa base se não tivesse a proteção, né? E vamos ver como é que ficou o resultado. Então, muito fácil de fazer, né? Ao brilho. E agora é só montar. E aí a gente tem um produto para agregar muito à própria caneca que a gente já está vendendo para o cliente. É isso? Então, esses são os laminados de PVC, né? Tem muito mais produtos da Sublimotion Brasil. Então, procure aqui no link do site da Sublimotion Brasil, nas lojas, né, revendedoras autorizadas aí. Muito simples de fazer, né? Então, assim, você tem... você só perde uma peça dessa aqui se tiver com um ajuste da pressão muito falho, tá bom? Mas é muito difícil perder porque realmente é muito simples de estampar, tá bom? Então é isso, vamos avançando. Grande abraço, até a próxima aula.